Estão todos aqui? Vocês me perguntaram por que eu estava com essa roupa aqui. Vou contar a história de dois homens que vou chamar eles de amigos. Eles usavam roupas mais ou menos igual a essa que eu utilizo, que eu estou usando, mais ou menos, porque é um pouquinho diferente a roupa que eles usavam. Mas antes de começar a falar desses dois amigos, quem aqui confia bastante em Deus? É a igreja, quem que confia bastante em Deus? Todo mundo, né? No momento de dificuldade, vocês também confiam ainda mais em Deus? Ou a gente dá aquela balançada assim? Ou quando a gente passa por algum medo? Quem tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Alguém tem medo de barata? Eu vou perguntar lá para não ficar chato, né? Só que tudo bem? Tem gente que tem medo de tempestade, medo de vento, tempestades, tempestade também. Mariana, eu posso falar que o medo que você tem de vento? Pode falar? Mariana tem um medo de vento, né? A gente mora em apartamento, quando começa a bater aquele vento, começa a apitar, fazer aquele barulho entre as janelas, ela começa a ficar em pânico. O que a gente fala? Vamos pedir para Deus. Ela fala: Deus, para esse vento. Tem hora que para, tem hora que não para, né? Mas nós vamos falar exatamente isso, de confiança em Deus. O quanto é que nós confiamos em Deus. E nós vamos olhar a história de dois homens que no momento de muita dificuldade, de muito medo, eles foram confiar em Deus. Eu quero falar a história, e aqui podem agora colocar, de dois homens. Quem já ouviu falar de Paulo e Silas? Talvez vocês tenham ouvido falar de Paulo. Alguém já ouviu a história de Paulo e Silas? Essa história que eu vou contar para a igreja que quiser acompanhar depois está lá em Atos 16. História de Paulo e Silas. Esses dois homens, eles tinham recebido uma missão muito importante, e é uma missão que é nossa também. Uma missão de anunciar a palavra de Deus por onde quer que eles fossem. Falar que havia algo diferente que tinha acontecido. E esses dois homens, Paulo e Silas, saíram como missionários para falar exatamente as boas novas, falar que Jesus Cristo tinha vindo, que agora as pessoas poderiam acreditar em alguém que trouxesse salvação para eles. E esses dois homens, por onde eles iam, eles falavam três coisas: que Jesus é o quê? O caminho. E Jesus, ele também é o quê? A verdade. Quem sabe o último? E Jesus é a vida. Eu sei que tem alguém estudando aí o Evangelho de Lucas. Olha lá, hein? Vou contar para a professora. Tem alguém estudando Lucas aqui? Olha só. Você está estudando? Eles anunciavam Jesus, falando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida por onde é que eles fossem. Paulo e Silas estavam muito felizes por poder falar do amor de Jesus. E por onde eles andavam, eles estavam anunciando Jesus. E eles foram para uma outra cidade. Quando eles chegaram naquela cidade, eles estavam indo fazer algo que a gente faz bastante na igreja e a gente faz em casa também: orar. Eles iam para um local para fazer as suas orações. Acontece que quando eles estavam naquele local fazendo oração, chegou uma mulher, e essa mulher ela era escrava de homens maus. E essa mulher, ela era dominada por um espírito que fazia com que ela adivinhasse as coisas. E os homens maus pegaram aquela mulher como escrava e ganhavam dinheiro, porque ela ficava fazendo adivinhação e as pessoas pagavam para os homens. E aquela mulher não tinha liberdade, ela era escrava. E quando ela viu Paulo e Silas, ela chegou até onde eles estavam e começou a gritar para todo mundo ouvir. Ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Isso é legal de ser falado? Sim.
ela começava a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como é que vocês podem ser salvos. E Paulo e Silas, ouvindo aquilo, ok. Só que no outro dia, de novo, estava a mulher gritando: esses homens anunciam o Deus vivo, e ele está falando como é que vocês podem ser salvos. Acontece que essa mulher começou a falar muitas vezes, ficava gritando o tempo todo. E Paulo começou a perceber o que estava acontecendo com aquela mulher. E ele começou a ficar irritado, ele olhando toda aquela situação, como que aquela mulher estava, que era escrava daqueles homens maus. Paulo chegou naquela mulher e falou: pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito saia dessa moça. E o espírito saiu daquela moça. E a moça parou de fazer adivinhação. Porque quem fazia as adivinhações era o espírito. Mas teve um grande problema aí. Não para a mulher. O problema aconteceu com Paulo e Silas. Sabe por quê? Lembram que tinha alguns homens maus que tinham aquela mulher como escrava? Eles ficaram com muita raiva. Eles ficaram enfurecidos. Por quê? Aonde eles ganhavam dinheiro, não poderiam mais ganhar dinheiro, a mulher não iria mais fazer adivinhação. E eles foram denunciar Paulo e Silas: esses homens são judeus, estão atormentando, trazendo bagunça aqui na nossa cidade. E acontece, quando eles começaram a denunciar Paulo e Silas, as autoridades daquela cidade ficaram com raiva também de Paulo e Silas. Pegaram Paulo e Silas, olha o que eles fizeram: arrancaram as roupas de Paulo e Silas e começaram a bater neles numa praça com varas. Alguém já tomou uma vara no braço assim, madeira? Com a roupa plana, imagina sem roupa, tomar um pedaço de madeira assim, começaram a bater em Paulo e Silas. Bateram, e depois decidiram prender Paulo e Silas. Levaram eles lá para uma cadeia e falaram assim para o carcereiro. O carcereiro é aquele que cuida dos presos, né? Olha só, seu carcereiro, eu quero que você pegue esses dois aqui, deixe eles muito bem presos, eles não podem fugir. E o carcereiro falou: deixa comigo. E aí deixou Paulo e Silas assim, tá vendo os pés deles ali, ó? Ficaram presos dentro da prisão. Como é que será que ficou Paulo e Silas? O que eles estavam fazendo antes deles apanharem e deles serem presos? Estavam fazendo oração, né? Estavam falando de Jesus. E de repente eles foram presos. Só que chegou lá na cadeia, qual que deve ter sido o sentimento? O que será que passou na cabeça de Paulo e Silas? O que eu estou fazendo aqui? Será que eles começaram a pensar assim? Será que eles ficaram com medo? Não? Será que eles ficaram assustados? Se nós estivéssemos assim no lugar deles, colocasse a gente num lugar trancado, escuro, a gente ia ficar assustado com medo? Eu acho que a gente ficaria, né? Mas Paulo e Silas tiveram uma atitude diferente. Ninguém pode entender o que eles estão fazendo ali. Como é que se canta preso? Será que eles deveriam estar chorando? Ah, Deus, eu estou aqui preso. Olha só, eu estava fazendo a sua vontade e agora eu estou aqui preso. Por que isso está acontecendo? Talvez muitos adultos iriam agir assim: ah, Deus, eu só faço a sua vontade e só dá as coisas erradas para mim. Mas Paulo e Silas têm uma atitude diferente. Eles estavam presos, mas eles decidiram continuar orando. E, olha umas notas musicais ali, e decidiram o quê? Eles não tinham violão, mas eles decidiram começar a cantar. Que música será que eles estavam cantando lá? Eu também não sei. Mas eu sei que eles começaram a cantar, talvez uma música, acho que não foi essa, mas a gente poderia de repente sugerir para eles cantassem uma que as crianças acho que conhecem, que é assim, ó: ah, eu amo Cristo. Quem conhece? Poxa, vamos ter que pedir ajuda dos adultos. Quais adultos conhecem essa música? Então me ajudem a cantar, para eu não cantar sozinho. Eu não vou tocar porque não sai muito som aqui, né? Então vamos lá, vamos imaginar que eles estivessem cantando essa música. Ah, eu amo a Cristo. Ah,
salvou, hein? Ele me salvou. Essa música é assim: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo porque Ele me salvou. Ó, o professor das crianças ensina essa música para elas, né? A Mariana sabe. Quer cantar? Não. Mas eles começaram a louvar a Deus dentro da prisão. Olha só uma situação para a gente entender. Ao invés deles ficarem com medos e assustados com tudo aquilo que tinha acontecido, eles tinham apanhado bastante, eles ficaram bem machucados. Bateram bastante neles e agora eles estavam presos. Eles tinham motivo para ficar triste, para ficar com medo, mas além de tudo, com os pés amarrados, quer dizer, não tinha nem para onde fugir. Mesmo assim, eles tinham duas escolhas: ou eles ficariam lá chorando, lamentando, ou eles poderiam ficar o quê? Orando e cantando. Olha só, quando a gente tiver alguma dificuldade, a gente pode lembrar muito bem de Paulo e Silas. Quando você estiver passando algum medo, lembra de Paulo e Silas, começa a orar, né? Começa a cantar. Quando você estiver com medo de alguma coisa, olha só, Paulo e Silas, eles começaram a orar e cantar, e é isso que eu vou fazer. E vocês vão perceber como o medo vai começar a sair de cena, vai começar a mudar. Sabe por que eles começaram a cantar e não ficaram chorando, não ficaram desesperados? Porque eles sabiam que Jesus estava no controle de tudo. Tudo estava debaixo daquilo que Deus queria para eles. Deus estava no controle de tudo, então não tinha do que eles temerem. Mesmo no meio da aflição, da dificuldade, do medo, mesmo quando a gente tem aquele medo da tempestade, do vento, da barata, a gente pode saber que Deus está cuidando de nós o tempo todo. E quando a gente começar a cantar e a louvar a Deus na hora do medo, isso mostra que a gente tem fé e acredita que Deus vai mudar as coisas, que Deus vai transformar e que Deus não nos abandonou no medo. Deus está nos ajudando no medo. Isso é fé, é saber que Jesus não nos abandona. Paulo e Silas, eles estavam cantando porque sabiam que Jesus estava ali com eles. Jesus não tinha abandonado eles. E eles ficaram naquela prisão orando e cantando. E sabe o que começou a acontecer naquele momento? Lá pela meia-noite mais ou menos, e quando eles estavam cantando e orando, algo começou a acontecer naquela prisão. Quem sabe dessa história? Começou a ter um terremoto. Quem já viu terremoto aqui? As coisas começam a tremer. Faz um terremoto aí, começa a balançar. Balança o amigo. Faz o terremoto no amigo. Tudo começou a tremer. E o que aconteceu? Começou a cair. As coisas ali dentro começaram a desabar dentro da prisão. E aquilo que estava prendendo Paulo e Silas, olha só, eles estão com os pés presos e a mão ali também, amarrada e presa. As algemas quebraram. Não só deles, de todo mundo que estava preso. O terremoto fez tudo aquilo ali cair. E aquele barulho todo fez alguém acordar. Quem que acordou? Quem que estava cuidando dos presos? Carcereiro. Na hora que o carcereiro viu que todos os presos estavam soltos, ele ficou desesperado. Por quê? Ele pensou: eu falhei com a minha função. Agora eles vão me matar. Eu não poderia deixar ninguém fugir. Ele pega uma espada e ele quer se matar. E aí Paulo e Silas começam a gritar: não faz isso não, carcereiro, ninguém fugiu. Está todo mundo aqui, todos os presos estão aqui. E o carcereiro não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o carcereiro sabia quem era Paulo e Silas. Ele sabia que eles falavam de Deus. E ele sabia quem era Paulo e Silas, o que é que eles estavam fazendo e o porquê que eles estavam presos. Só que estava uma ruína. E estava tudo muito escuro. E aí ele falou: alguém me traga uma luz. Descarregou a minha. Não está funcionando. Descarregou a minha lanterna. Mas ele falou assim: me traga luz, eu preciso de luz. E ele vai até a cela de Paulo e Silas. Na hora que ele chega na cela de Paulo e Silas, ele se ajoelha. E ele fala: vocês precisam me ajudar.
Quem é esse Deus que vocês servem? E Paulo e Silas pega aquele carcereiro, vai do lado de fora, e ele fala assim: o carcereiro, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso conhecer o Deus de vocês. E sabe o que é que Paulo e Silas falam para o carcereiro? Creia no Senhor Jesus, que você e a sua casa serão salvos. E foi isso que aconteceu. O carcereiro acreditou, creu em Jesus. E aí ele pegou Paulo e Silas e foram lá para a casa do carcereiro. Chegando lá, lembra que Paulo e Silas estavam tudo machucado, né? Depois de tomarem tanta vara no corpo, o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. E Paulo e Silas, na casa lá do carcereiro, começou a falar também de Jesus. Começou a explicar para a família quem era Jesus. E então toda a família do carcereiro foi salva. E lá mesmo todos eles foram batizados. Isso é o cuidado de Deus conosco. Isso é o amor que Deus tem por cada um de nós. E sabe o que aconteceu com a família do carcereiro? Olha só, eles receberam um novo coração, uma nova vida. Mariana me ajudou a fazer esse coração bonito aqui em casa. Eles foram transformados, porque Paulo e Silas, lá na prisão, acreditaram em Deus, não ficaram assustados e continuaram louvando, orando a Deus. Olha como Deus usou a vida de Paulo e Silas. A vida do carcereiro foi salva, ele não se matou. E não só a vida do carcereiro, a vida de toda a família do carcereiro foi salva também. E a família toda ficou alegre, eles foram batizados e começaram a ter uma nova vida. Jesus Cristo entrou na família do carcereiro e todos ali foram salvos. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Quando vocês tiverem medo, quando alguma coisa acontecer, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar de Deus nessa hora. Comecem a orar, né? Comecem a cantar. Lembre das músicas que vocês gostam, que louvem a Deus, e vocês vão perceber que as coisas vão começar a mudar. O medo vai começar a sair e vocês vão começar a confiar cada vez mais em Deus. E principalmente, Paulo e Silas, eles continuaram fazendo o quê? Falando de quem? De Deus. Falando do amor de Jesus. E olha só, por causa da atitude de Paulo e Silas, toda uma família foi salva. E ficaram alegres, com um coração novo, uma vida nova. E aí eles puderam agora conhecer o amor verdadeiro de Deus. Ok? Gostaram dessa história de Paulo e Silas? Posso fazer pergunta? Pode? Mas eu não vou fazer perguntas hoje não. Depois eu faço pessoalmente para vocês. Estou brincando. Vamos ficar de pé? Tirar o sapato, estou sentindo um jogo de chulé. Vou fazer uma oração, agradecendo todo o cuidado que Deus tem conosco, né? Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor colocou homens lá no passado, como Paulo e Silas, para nos ensinar que mesmo no meio da nossa dificuldade, nós podemos e precisamos confiar no Senhor. Nós podemos saber que o Senhor não nos abandona nunca, que o Senhor está conosco o tempo todo, que o Senhor nos ajuda o tempo todo. Obrigado a Deus por cuidar de cada um de nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ajudar a vida dessas crianças. Ó Deus, que estão ainda crescendo e tem um caminho longo para percorrer pela frente, Pai. E eu peço que o Senhor esteja ajudando essas crianças, esses adolescentes, ó Pai, para que quando os medos vierem, as dificuldades aparecerem sobre a vida deles, o Senhor possa cuidá-los, o Senhor possa tocar lá na mente, no coração deles, para que eles possam se lembrar desse exemplo de Paulo e Silas, para orar, para louvar ao Senhor no meio da dificuldade,
porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós o tempo todo. Obrigado, Pai, por todo esse cuidado que o Senhor tem conosco. E nos faça, Senhor, confiar em Ti cada vez mais. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém.